Como vão, Haverins? Vamos encerrar aqui a nossa Paraxá de Nassau, Paraxá da Shavua, tá? Nós estamos aqui na sétima e última parte, no versículo 84 do capítulo 7, tá bom? Então vamos encerrar aqui a nossa porção da semana. O versículo 84 diz assim, ó, Zot Hanukati Hamizbea Bayon Rimassa Otom Meinisei Israel. Ou seja, esta foi as oferendas, né? Zot Hanukat foi a oferenda que foi feita ali para o altar, para o Misbeia, no dia em que o altar foi ungido e que os líderes de Israel, né, eles traziam ali as suas oferendas, tá bom? Aqui então vai fazer uma soma total, uma somatória de tudo que nós lemos anteriormente aqui, de que cada um dos líderes da tribo trouxeram, tá? Então vai ser feita a soma aqui. Então vamos ler e a gente traz uma mensagem aqui final sobre os últimos passuquinhos, os últimos versículos, tá? Havia 12 travessas de prata, 12 bacias borrifadas de prata e 12 colheres de incenso de ouro, uma vez que cada travessa pesava 130 shekels a cada bacia, borrifadora pesava 70 shekelim. Toda a prata nos utensílios somavam 2.400 shekelim, de acordo com o shekel sagrado. Então, como foram 12 oferendas por cada um dos líderes de Israel, se você pegar as 12 pratas, né? 12 travessas de prata, as 12 borrifadoras de prata, tudo vai ter uma soma total ali, pesando 130 shekels, tá? Havia 12 colheres de ouro cheias com incenso, cada uma pesando 10 shekels, portanto, todo o ouro nas colheres e incenso somava 130. Se cada um trouxe ali uma colher dos 12, então deu 12 colheres e o peso total dava ali da soma do shekel dava 120. O total de gado para as oferendas queimadas eram 12 touros, 12 carneiros e 12 cordeiros em seu primeiro ano, juntamente com suas oferendas de farinha. Havia 12 cabritos para a oferenda de pecado, o total de gado para as oferendas de paz eram 24 bois, 60 carneiros, 60 bodes e 60 cordeiros em seu primeiro ano. Este era o total das oferendas dedicadas para o altar, trazido depois que esse foi ungido. Então nós vemos aqui Hamishá, né? Da onde vem a palavra Mashia, tá? Não tem nada a ver assim com outras transliterações, né? O Hamishá, no dia que o altar ali ele foi o Hamizbea, né? Hamishá, ou seja, no dia que o altar ele foi erguido e ele foi ungido, tá? Aqui no hebraico. Então foi feito aqui um cálculo total de toda a soma do que foi trazido ali pelos líderes das 12 tribos de Israel, tá? O versículo 89, ele diz assim, ó, quando Moshe entrava na tenda da reunião para falar com Deus, ele ouvia a voz falando com ele, de entre os dois querubins, acima da tampa que estava sobre a arca do testemunho. Ele lhe falava. E aqui nós encerramos a nossa porção, tá? No versículo aqui 89. Para os mais atentos, se você parar para analisar, você vai encontrar 3 passagens na Torá que fala que Deus falava com Moisés. Uma vai falar que Deus falava com Moisés, como nós lemos aqui, falava com ele entre os querubins. Você vai ver que Deus falava com Moshe fora da tenda da reunião, e você vai ver uma outra passagem que fala que Deus falava com ele ali dentro do tabernáculo. Vamos analisar aqui o contexto de Irash para a gente entender isso. Quando existem 2 versículos contraditórios, surge um terceiro e vem reconciliar. Sempre na Torá você vai ver isso. Quando você vê um versículo que fala uma coisa e outro fala outra, sempre vai ver um terceiro e ele reconcilia aqueles dois, explicando o porquê foi dito daquela forma, que é no nosso caso aqui, como nós vamos ler. Tá? Um versículo, Deus fala com ele da tenda da reunião, como eu disse. Isso implica que a voz ela ia para fora da cortina da tenda. Ocorre que outro versículo diz, e falou-lhe de cima da tampa. Aí surge este versículo para reconciliar. Moshe entrava na tenda da reunião, e lá ele ouvia a voz de Deus, proveniente do local, entre os querubins, que ficava em cima da tampa da arca, e daí saía para a tenda da reunião. Então, esse último versículo ele concilia as duas interpretações aqui, as aparentes contradições, que não, na verdade não é. É uma maneira
da Torá especificar como a voz de Deus ela ocupava todo aquele ambiente. Então, se Deus falava com Moshe, a voz vinha, falava ali do Ketor, falava ali dentro da arca, de cima da tampa, entre os querubins, ou falava ali por fora, era a mesma voz, tá? Rashi ele fala assim, entre os dois querubins, a voz emanava, vinha do céu, para o local entre os dois querubins, e dali saía para a tenda da reunião. Falando com ele em hebraico, Midaber, tá? A palavra em hebraico, Midaber, Deus falava com Moshe, essa palavra é semelhante a Mitdaber, a forma reflexiva do verbo da Midaber, no caso aqui, Daber, falar. Ele falava, né? Como eu falei aqui, vai Daber Elav, ele falava, como o Rashi ele interpretou, falava com ele e Moshe ouvia. Ele ouvia a voz, podia-se cogitar que a voz era baixa. Para esclarecer isso, a Torá vem e nos diz, a voz em referência à mesma voz que falou com ele no Monte Sinai. Mas quando a voz chegava à entrada da tenda, ela cessava e não saía da tenda. Então, Rashi ele nos traz aqui a importância, no finalzinho, o que quer dizer Midaber, o que quer dizer que Deus falava com Moshe. Moshe, ele era diferente de todos os outros seres humanos. Tá? Não houve ninguém como Moshe. Tá? Moisés foi o único ser humano em que Deus falava com ele pessoalmente. Tá? O Midrash ele traz um assunto interessante aqui. O Midrash fala assim, que Moisés se sentiu mal. Ele se sentia mal e Deus se sentiu mal por ele. Por quê? Porque todos os líderes das 12 tribos trouxeram ali as suas oferendas para Deus no dia da inauguração. Trouxeram o que tinha de melhor. E Moshe nada a Deus ele trouxe. Por isso Deus confortava a Moisés falando com ele ali na tenda da reunião, ali no tabernáculo. Tá? A questão da fala de Deus aqui, nós vamos olhar em vários versículos na Torá. O próprio rei David fala muito nos Salmos que a voz de Deus era como o som de muitas águas, a voz de Deus era como um trovão, né? A voz de Deus também é silenciosa. Teve toda a questão quando Deus vai falar ali com Elias na caverna, veio um vento, a voz de Deus veio numa maneira mais calma. Então, dependendo da pessoa, a gente falou que quando teve agora a festa de Shavuot, quando Deus falou ali os 2 primeiros mandamentos, né? Para cada tipo de pessoa, a voz veio de uma maneira, tá? Então, Deus, quando falava com Moshe aqui, era a mesma voz que estava no Sinai, foi a mesma voz que ele ouviu no Sinai, tá? Era a mesma voz que saía ali de cima da tampa, no meio dos querubim, que preenchia toda a Ohel HaMoed, a tenda da reunião. Deus tem muitas maneiras de falar com cada um de nós. Tá? Você vai ver que os mais altos dos profetas, se você pegar Ishayahu, né, Isaías, Ezequiel, ali, Ezequiel, Irmiyahu, Jeremias, os demais profetas menores, você vai ver que Deus falava com eles através de sonhos. Eles não tinham a visão tão clara como Moisés tinha. Deus não precisava botar Moisés para dormir para falar com ele. Não, Deus chamava Moisés. Vem cá, Moisés, eu vou falar com você. E diz ali o Midrash que ninguém mais ouvia. Só Moshe ouvia aquela voz. Tá? Tal é o grau de importância de Moshe para o judaísmo, para o povo judeu. Tá? Moisés foi aquela pessoa que foi chamado, assim como Abraão, amigo de Deus. Tanto que Deus fala, eu não falo com ninguém assim como eu falo com Moshe, eu falo com Moisés face a face, penei a penele, face a face. Como um amigo fala com o outro. Então, quando nós pegamos aqui, e se lemos lá desde Gênesis,
lemos ali o Shemot, Êxodo, lemos Vaikra, Levítico, estamos lendo aqui Bamidbar, Números. Tudo isso foi relatado por Deus boca a boca a Moshe nos 40 dias que ele teve ali, 40 dias e 40 noites no monte, tá? Então, tudo que está ali é a mais pura verdade. Você acompanhou comigo aqui. Várias das vezes fala assim, Deus fala para Moshe dizer, fala, né? Vaidaber, Hashem, El Moshe, Veet Aharon, a falar para Daber El Bene Israel, fala para Moisés, falar para Aharon, para ele passar para os filhos de Israel. Ou seja, tudo isso era relatado vinha da parte de Deus e Moshe escrevia e deixou Baruch Hashem registrado para nós hoje. Para nós encerrarmos aqui, entendamos bem a importância de Moshe, não num contexto só judaico, mas num contexto histórico da humanidade. Ele foi a pessoa, o ser humano, que trouxe a revelação divina, ele trouxe a vontade divina para nossas vidas. Deus achou por bem passar para Moshe, para Moisés, a sua vontade, o manual do ser humano, o manual da criação de todo o universo. O salmista Davi fala muito sobre isso. Tá? Qualquer dia aqui vamos trazer um vídeo também só sobre os salmos. Vamos aprofundar sobre essas questões. Tá bom? Amigos, não vamos nos estender muito. Nós entendemos muito bem aqui o que aconteceu. Até o final aqui da nossa Parashá de Nassau. Tá? A próxima Parashá ali de Behaloterra, tá? Que é para acender ali as velas da Menorá. Quando chegar lá nós vamos tratar. Tá bom? Então, mais uma vez, eu quero agradecer você que ficou conosco aqui até o final, você que é novo no canal, mais uma vez, muito obrigado. Se inscreva, deixa um like, compartilhe esse conteúdo, tá? Todarabá, muito obrigado. Bekor Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso. Parnassá, sustento. E Becefa, né? Que Deus vos dê bastante dinheiro, porque a partir daí você consegue fazer mais obras de caridade, você consegue ajudar mais pessoas, tá bom? No demais, meus amigos, eu agradeço por mais essa semana, por Baruch Hashem, Deus ter nos permitido termos aqui essa semana, teve aqui no meio Shavuot, Baruch Hashem, podemos estar aqui cada vez mais estudando a Torá. Na próxima semana, se Deus quiser, também estaremos aqui, mais uma vez, como eu sempre digo aqui para nós, que Mashiach Now, tá? Não se esqueça, hoje é Erev Shabbat, é véspera de Shabbat, que todos possamos conjuntamente estar na presença de Deus nesse Shabbat, tá bom? E assim podemos estar continuamente na presença de Hakadosh Baruch. Quem dera, quem fosse, que Deus venha, né, nos revelar Mashiach agora, e nós podemos estar com ele comemorando esse Shabbat na presença de Hashem, e ele, Mashiach, nos trazer cada vez mais o que tem mais profundo oculto dentro da Torá para nós, sobre toda a humanidade. Todarabá, Lehitraot. Fiquem com Deus, amigos. Abraço.